Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Tirando o A na UERJ, beleza pessoal? A temática de hoje que a gente vai estar trabalhando é o governo do presidente João Goulart. A gente terminou o nosso último vídeo falando do final do governo do Jânio, o início do governo do Jango. Então a nossa temática hoje vai ser o governo do Jango e o golpe contra o governo do Jango que levou os militares ao poder. Então a gente vai estar observando um pouquinho essa questão para a gente depois chegar na temática. Vamos lá. A questão diz o seguinte: observe o cartaz relativo ao plebiscito realizado em janeiro de 1963. E o cartaz diz o seguinte: chegou a hora de dizer não. Contra a miséria, contra o analfabetismo, contra a falta de terra, contra a usurpação do seu voto, no dia 6 de janeiro, marque não. O cartaz alude à situação histórica brasileira marcada por: letra A, estabilidade política, crescimento da economia agroindustrial e taxas baixas de inflação. B, renúncia presidencial, debates sobre o sistema de governo e projetos de reforma social. C, ascensão de governos conservadores, despolitização da sociedade e abolição das leis trabalhistas. D, autoritarismos governamentais, restrições à liberdade de expressão e cassações de mandatos parlamentares. Aquela pausa para você resolver. Pausa aí o vídeo. Beleza, galera? Resolveu? Se você marcou a letra B de bola, você está correto, tá ok? Então, ele está falando da renúncia presidencial do Jânio Quadros, você está falando aí dos debates sobre o sistema de governo, ou seja, parlamentarismo, presidencialismo, e depois, quando você tem a vitória do Jango, a vitória do presidencialismo, no plebiscito realizado em janeiro de 1963, aí você vai ter, né, a ascensão do João Goulart como presidente da República e a tentativa deles de implantar as reformas de base no Brasil. Sobre como o João Goulart vai fazer isso, vamos dar uma olhada nisso mais de perto, beleza? Vamos dar sequência aqui para falar um pouquinho do governo do João Goulart. Bom, galera, quando a gente fala um pouquinho do governo do João Goulart, a gente tem que estar atento aí que o João Goulart assume a presidência do Brasil de forma parlamentarista e numa situação bem incômoda, né? Porque tanto a UDN, que era um dos principais partidos políticos na época, e boa parte dos setores das Forças Armadas viam o João Goulart com uma certa desconfiança. Então a gente observa que criaram uma forma do João Goulart estar no governo sem necessariamente ter poder de decisão. Então quem decidia pelo poder executivo eram os outros dois políticos que estavam juntamente com o João Goulart. Então o João Goulart era sempre voto vencido. Então, mediante a isso, a população, estimulada pelos sindicatos, começa a fazer o quê? Uma série de greves no Brasil, várias greves gerais. A situação econômica no Brasil ficava cada vez mais complicada, abastecimento dificultado, altas taxas de inflação, a situação econômica no país estava muito difícil e o Congresso Nacional resolveu antecipar o plebiscito, que só seria realizado em 1965, quando acabasse o mandato do Goulart. Então, o cartazinho que estava falando para a gente lá, para você votar não, era votar não à continuidade do parlamentarismo e pelo retorno do presidencialismo. E o não venceu. Então, você teve a vitória do presidencialismo sobre o parlamentarismo no plebiscito organizado em 1963. O João Goulart assumiu a presidência do Brasil em 1963 e, com isso, ele vai estar desenvolvendo um projeto de governo para tentar tirar o país daquela condição política e econômica complicada que se encontrava em 1963. O ministro da Fazenda do João Goulart vai ser o Celso Furtado. E o Celso Furtado vai estar desenvolvendo um plano que foi denominado de Plano Trienal. E esse plano trienal pensado pelo Celso Furtado tinha por base a realização das reformas de base no Brasil, em especial a reforma agrária. Agora você imagina, pessoal,
Pensa comigo. O João Goulart, desde a época que propôs o aumento salarial de 100%, lá no governo Vargas, né, em 1953, né, ele já era tido como sendo um cara que era comunista. Quando o Jânio Quadros renunciou à presidência da República, sendo ele vice, ele estava na China comunista. Voltou ao Brasil, assumiu de forma parlamentar, venceu o plebiscito presidencialismo, ele assume como presidente. Monta um plano econômico chamado de plano trienal. Lá na União Soviética, os planos econômicos se chamavam de plano quinquenal. E o objetivo do plano trienal dele é fazer as reformas de base. E o carro-chefe dessas reformas de base era a reforma agrária. É óbvio que vai reforçar ainda mais aquela falsa ideia de que ele era um comunista. E ele não era. Então, o que a gente observa dentro desse cenário é que o João Goulart, não conseguindo aprovar as suas propostas dentro do Congresso Nacional, ele vai tentar pressionar o Congresso através do povo. Então, ele vai organizar um grande comício a ser realizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde, às 17 horas, horário que o pessoal voltava para o trabalho para casa, os trabalhadores, liderados pelos sindicatos, se reúnem na Central do Brasil, e lá na Central do Brasil, uma grande manifestação favorável às reformas de base. E o presidente da República, João Goulart, teve a grande ideia de falar que, com a aprovação ou não do Congresso Nacional, ele faria a reforma agrária no Brasil. Bom, isso caiu como uma bomba na região da classe média brasileira, das Forças Armadas e do pessoal da UDN. Por quê? Seria fazer isso com a aprovação do Congresso ou não, ele sugere uma ideia de golpe. E quando tem essa sugestão da ideia de golpe, o pessoal resolveu fazer um golpe primeiro. Então, os setores mais conservadores da classe média se reuniram e organizaram uma grande manifestação contra o presidente da República. A Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade, tendo claramente a ideia de estarem lutando contra o presidente, que essa classe média apontava como sendo um comunista com pretensões de implantar o comunismo no Brasil. As Forças Armadas, que já tentavam um golpe de Estado desde a época do Getúlio Vargas, forçando a renúncia do Getúlio, sem sucesso, porque o Getúlio se matou, tentando impedir a posse do Juscelino, sem sucesso, porque o general Henrique Teixeira Lott, baseado nas ideias legalistas, garante a posse e a manutenção do governo do Juscelino Kubitschek, e agora vê a sociedade civil se voltando contra o presidente, que é tido como comunista sem o ser, aproveita-se desse momento para fazer o quê? Dar um golpe de Estado, tirar o João Goulart da presidência da República e implantar um governo de característica militar com o apoio da sociedade. Quando a gente pega os jornais, né, do dia 1º de abril, do dia 2 de abril de 1964, a gente observa que os meios de comunicação do Brasil, de um modo geral, tendiam a apoiar o que os militares estavam fazendo. Tanto é que jornais como o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, falavam que a derrubada do João Goulart representava o retorno da democracia. Você teve no Rio de Janeiro um grande movimento conhecido como a Marcha da Vitória. Então, mediante a isso, a gente observa que esse golpe que derruba o João Goulart, a gente deve considerá-lo como um golpe civil-militar. Civil porque a população acreditava que o presidente era uma ameaça comunista, a população vai às ruas exigir a saída do presidente da República, então a população civil concorda com a ideia da derrubada do Goulart, e esse golpe é realizado pelos militares, que vendo esse apoio de parte da sociedade, realiza o golpe. O presidente da República foge, né, do Brasil, sai do Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados declara vaga à presidência da República, os militares montam uma junta governativa formada por membros da
Marinha, do Exército e Aeronáutica, assumem o controle do país provisoriamente e vão indicar como presidente da República o general Humberto Castelo Branco, dando início a uma sequência de governos militares que durou de 1964 a 1985. É importante a gente ressaltar que a população civil via a ascensão dos militares como uma forma de afastar a ameaça comunista no Brasil e esperava que os militares, assim que a ameaça comunista estivesse afastada, fizessem o processo de redemocratização. Entretanto, os militares mudaram de ideia no meio do caminho e assumiram o governo em 64. Em 67, impuseram uma nova Constituição. Em 68, aumentaram a repressão sobre a população civil. E só se começa a discutir uma redemocratização do Brasil a partir de 1974, concluindo esse processo de redemocratização em 1985. Bom, sobre os governos militares a gente vai ter um vídeo para falar sobre isso, óbvio, é uma temática muito importante e pertinente para a UERJ. Então, sobre o vídeo do governo do Goulart, assim como também o golpe que derruba o Goulart da presidência da República, a gente finaliza por aqui, pessoal. Então a gente para o nosso vídeo por aqui, continuamos no próximo vídeo com a próxima temática. Pessoal, por favor, não deixa de ver os próximos vídeos. É importante, as temáticas são bem pertinentes para a prova da UERJ. É aquele negócio, na UERJ você precisa de 43 acertos para você garantir o A. Então, cada vídeo que você vê, cada dica que você pega, é a chance de você acertar uma questão. Então, ciente de que você vai ver o próximo vídeo, a gente se encontra no próximo vídeo, quando a gente vai falar sobre os governos militares que se instalaram de 64 a 85 no Brasil. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.